Olá, olá. Vim falar com vocês na sequência da aula de relacionamentos que aconteceu quinta-feira passada, que foi muito boa, e, e eu transmiti muitas possibilidades de emaranhamentos que resultam em relacionamentos não saudáveis e também apresentei soluções, né, possíveis. Aqui podemos fazer isso, ali podemos fazer aquilo. Então, na sequência, eu trago para vocês um, um semi-relato, porque, como vocês sabem, eu não lembro o passo a passo de uma constelação, mas lembro que eu atendi num grupo uma senhora com... O tema dela era a dificuldade da minha relação com o meu filho. Ok? Aí vocês vão pensar, ui, o que tem o filho com o relacionamento? Tem tudo a ver, né? E então eu sempre abro o campo iniciando com a própria pessoa, e quando eu coloco, porque da minha forma de trabalhar não é a pessoa que se levanta, vai lá, convida a outra para representar e ela coloca, eu prefiro assegurar que eu vou lá e eu coloco e eu informo ao campo o tema que foi escolhido pela pessoa. Então, eu coloquei essa senhora no papel de mãe, porque a queixa dela era no papel da mãe, ela como mãe. E então, a representante se apresentou. O primeiro movimento que a representante fez foi arregaçar as mangas, ok? E manter assim o busto erguido naquela posição de que eu sou forte, eu aguento e sou aqui, estou pronta para tudo, né? Ok? No papel de mãe. Ao colocar o pai e a mãe dela, que eu vou perguntando ao campo, e se é relacionamento, vamos então lá ver a relação do pai e da mãe. Ela como mãe, então vamos ver como é que ela olhava para a mãe dela e como é que a mãe dela olhava para o pai dela e vice-versa, não é? O pai era um bocadinho violento nas palavras, muita crítica, zero de elogios, reclamava até da alimentação que a mãe punha na mesa, dizia, eu não vou comer isso, ok? E a mãe olhava para esse marido, não gostava, mas calava-se completamente. E ela foi aprendendo esse modelo de relacionamento, ok? Daí, ela cresceu assim, tem aí mais uns contornos que eu não lembro direito, mas ficou claro quanto que ela achava um absurdo aquela atitude do pai, também muito controlador, também não deixava sair para bailaricos, enfim. Ela entra num relacionamento, entra cedo num relacionamento, fica nesse relacionamento e casa com esse primeiro relacionamento dela. E o marido era muito parecido com o pai, né? Então ela foi lá, fez uma escolha, os sinais estavam lá, ela só deu conta mais tarde. Mais tarde, se eu não me engano, 3 anos. 3 ou 4 anos. Mas o fato aqui que eu quero trazer para vocês ela engravidou do primeiro filho. E quando ela engravidou do primeiro filho, tem uma teoria que nos mostra que quando uma mulher casa, e inconscientemente ela não tem essa ideia, né? Ela não sabe disso, ela quer um filho, ela quer ser mãe, ela quer dar continuidade à vida. Quando ela engravida, ou quando o filho efetivamente nasce, e não tem ali uma coisa cronológica, ela vai virar as costas para o homem, para o marido,
porque ele já deu a ela aquilo que ela necessitava, ok? Portanto, não importava, vamos dizer, inconscientemente, não importava se ele era igual ao pai ou não era igual ao pai dela. Ela escolheu aquele homem, ele deu o filho. Quando ele deu um filho, ela automaticamente fez uma substituição. Ela deixou de olhar para o marido e tinha a compensação dela. Então, ela se agarrou totalmente ao filho, desde da gestação, depois que nasceu, e era ali mãe e filho uno. Já tem mesmo todo esse processo que é importante de se fazer de individuação, mas que ali não aconteceu, ficou sendo mãe e filho, e aquele pai que tem a função do impedimento, não fez o impedimento, porque aí ele próprio, quando ela virou costas, ele passou a se auto-excluir. Então ele confirmou, ok, vocês podem me excluir à vontade, certo? Dinâmicas ocultas, ninguém falou isto, ok? Então, o que foi acontecendo? Como vocês sabem, há vídeos no canal dizendo isso. Toda criança nasce na energia da mãe e vai chegar aos 7 anos. Eu também já dei uma aula sobre isso, como entregar o filho para a energia do pai. Essa mãe não entregou o filho para a energia do pai. Então, esse filho cresceu ignorando a metade pai dele, porque todos somos metade pai, metade mãe. Para ele é todo mãe, ok? Então, ele nasceu, ele foi criado com excesso de mãe, certo? E aí, o que nós temos hoje? Temos um rapaz que sufoca a mãe, controla a vida da mãe, a mãe não pode fazer as compras, qualquer coisa que ela vá fazer que demore um pouco, ele tá a telefonar, tá a perguntar, demora muito isso, aquilo, outro. Tira ela do sério, porque sufoca mesmo, sufoca. Ele está apenas a usar o lugar que ela deu a ele, que é o lugar de compensação. Eu não tenho marido, mas agora eu tenho um filho, ok? E como já vimos em outros vídeos, saiu do seu lugar, perde força. Então, esse filho perdeu força e essa mãe também, porque ela também saiu do lugar de mãe e entrou no lugar de mulher, ok? Ela tinha, porque depois da constelação ela deixou de ter, ela tinha um emaranhamento no papel dela de mulher por conta do que ela aprendeu na relação dos pais. E eu me lembro que eu também coloquei a mãe da mãe. Ok. Eu acho que sim, eu peço desculpas a vocês, mas eu teria que terminar uma constelação e tirar apontamentos, que aí eu lembrava, não é? Ok? E então, o que eu fiz, o trabalho que foi feito foi, em primeiro lugar, fechar ciclo com o homem que ela escolheu para ser o pai daquele filho. E também trabalhar a relação com o filho, retomando o seu papel de mãe, dizendo: meu querido filho, eu confio na tua capacidade de encontrar o teu caminho, colocando para o filho claramente qual era o lugar dela e qual era o lugar dele, e mostrando para ele: este foi o homem que eu escolhi para ser o seu pai, o pai certo. Tu és a metade pai e a metade mãe. Agarra a tua energia masculina que recebeste do teu pai e segue com a tua vida em frente, do teu jeito, ok? Não foi fácil da representante falar isso no lugar da personagem. Isso demorou um pouco. Eu optei por colocar a própria atendida dentro do campo, ok? E realmente foi emocionante. Ela tomou consciência de que ela transformou o filho num filhinho da mamãe,
em que é Deus no céu e a mãezinha na terra, e que ele não toma nenhuma atitude se não for ouvir a opinião da mãe, se não for saber, mãe, vou para a esquerda ou vou para a direita, e ela fala. Ela vivia uma parceria com ele, ok? E agora isso foi dado ordem ao sistema, trabalhamos ali a hierarquia, o pertencimento, e pronto, ficou resolvido. Você se encaixou nessa história, nesse relato? Se sim, vamos então ver o que precisa ser trabalhado, não é? Vamos olhar para o seu interior e efetivamente perguntar o que é que eu trouxe da minha família de origem que me levou a este movimento no relacionamento, ok? Teriam outras hipóteses, para quem fez a aula, eu mostrei mesmo diversas hipóteses, porque quando a gente abre uma constelação, ela não é igual à anterior, não. Se abre uma constelação, você vai trabalhar com as informações que aquele campo traz, ok? Amorosamente e respeitosamente, tá bem? O que mais? Então, por favor, se acha útil, passa adiante a palavra, porque tem muitas mães que não se dão conta que fazem esse movimento, ok? Então, gratidão por me ouvirem até agora. Vamos honrar todas as mães, porque pai e mãe, quando erra, pensa que acerta. Então, honramos o pai, honramos a mãe, tá tudo certo e vamos corrigir.